O Orochimaru, o Sannin das Cobras, está ajudando o Boruto, cara. Pelo que temos nesse capítulo de Two Blue Vortex, o Uzumaki não tem apenas o clone do Jiraiya ao lado dele, mas também um gênio, que vive sua vida por prazer em conhecimento. A questão é, em que o Orochimaru vai ajudar o Boruto e quando ele decidiu ajudar o moleque? Cara, a gente tava achando o Boruto insano só por estar na forma base dele. O moleque tá assolando geral, só não podemos dizer o mesmo contra o Shinjus ou contra o Daimon. Mas contra o Koji, o Mitsuki e o Kawaki, já deixaram claro que nenhum deles tem a metade do nível do poder do Boruto. E por isso a gente tava até achando o Uzumaki muito forte e pensando como seria se ele usasse o Karma. E então tivemos o que? Ele ativando a marca nesse capítulo de agora, porém não porque ele queria usar o Karma, e sim por causa da conexão kármica que deu entre ele e o Kawaki. Só que aqui o que era pra ter acontecido era que o Boruto deveria ter ficado de boa e desativado o Karma sem nem tremer na base, mas não, isso não aconteceu. E foi exatamente por isso que impressionou a gente. Porque vejam só, já aconteceu essa ressonância no anime, mas nada que fizesse o Boruto ter ficado com medo e muito menos sair fora do controle, que é o que o Koji disse que aconteceria. E isso é interessante de se anotar, ficar fora de controle. Então assim, eu já falei o que eu penso sobre isso e o que tá mais que na cara do que aconteceu pro Boruto ter ficado com medo do Karma sair do controle, que é basicamente do Momoshiki durante o treinamento dele, o cara conseguiu sair. E quem sabe até lutou contra o Kajinkoji, porque é a mesma coisa lá que o Jiraiya fez com Naruto e Kyuubi. Porém, a diferença é que o Boruto ele consegue fazer o Momoshiki voltar para o lugar dele. Mas vejam bem, ele não corre o risco de brincar com isso, porque estamos falando de um Otsutsuki, e mesmo em segundos, isso seria ruim pro Boruto. E o pior de tudo é que o Momoshiki tá livre e leve e solto, dentro da consciência do Uzumaki. Não tem nada que impeça ele de pegar o corpo do Boruto. No mangá, logo após a morte do Uzumaki e ele voltar à vida, o Amado fala que o problema do Otsutsuki tomar o controle de tempos em tempos sobre o Boruto ainda continuava. Isso há 3 anos atrás. E foi quando o moleque disse que não precisava dos remédios porque conseguia lidar melhor com o poder do Momo. Porém, ele estava enganado, porque caso contrário, não teria suado frio e feito uma cara de que vai dar merda, quando seu Karma foi acionado nessa cena aqui. Só que muita coisa mudou, e com certeza pelo simples fato do Boruto ter se tornado Otsutsuki, o seu corpo se tornou mais parte do Momoshiki também. Então alguma mudança ocorreu durante esse tempo, que a gente ainda nem sabe. Tá vendo, cara? A cada capítulo que o Boruto aparece, a gente só percebe que não sabemos de nada sobre o tempo que ele ficou fora de Konoha. Foi assim com o Sasuke, com o Koji e com o esconderijo do Orochimaru, que é um assunto aqui que a gente vai falar sobre, e agora com o Karma. Dá pra ver que rolou muitas coisas nesse meio tempo, só que não foi quando ele estava com o Sasuke, porque quando o Boruto estava com o Uchiha foi só no primeiro ano, como ele explicou no mangá, e que inclusive o Koji disse que estava procurando o Boruto há 2 anos. Ou seja, no primeiro ano ali de treinamento, no finalzinho basicamente, eles foram encontrados pelo Koji. E pós isso a gente não sabe como o Boruto se encontrou com o clone do Jiraiya e por que ele decidiu ajudar o moleque. E sim, é pro Kajinkoji ter sido pego pela Onipotência. Se ele não foi pego, terá que ter um motivo para isso. E agora o Boruto não só tem o Jiraiya 2.0 com ele, como foi mostrado eles no esconderijo do Orochimaru. Poderiam ter entrado de penetra lá? Não, eu não acho, isso é impossível. E esse esconderijo é o mesmo desse aqui, de Naruto Gaiden, onde o Sasuke, o Naruto e a Sarada foram até Orochimaru para saber sobre o Shin e o Uchiha. Então assim, pro Boruto ter achado esse local, não foi depois do Sasuke ter virado uma decoração de árvore. O que eu acho é que o Sasuke, logo quando saiu de Konoha, ele foi atrás da cobrinha, digo no caso Orochimaru. Porque pensam só, o Boruto virou alvo de Konoha do nada. O Sasuke viu a Sarada despertar o Mangekyo Sharingan e depois soube que estava dentro da Onipotência. Tipo, tudo ao mesmo tempo e decidiu sair com Boruto fora de Konoha. Pra onde eles iriam? Em que local ficariam até começar a pôr tudo em mente do que ia fazer? A única solução é sim o Orochimaru, porque não é a cara dele, né, de dizer não pro Sasuke e ainda se importar com o Boruto. Mesmo ele sendo pego pela Onipotência, o Sasuke deve ter explicado pra ele. E adivinha, o que o Orochimaru deve ter feito? A mesma coisa, só resolveu acreditar. Porque lembrando, né, o próprio termo Onipotência não fica na mente de quem está nela. Ela vai se apagando aos poucos. E ainda o Sasuke pedir ajuda do Orochimaru, é óbvio que o cara não iria duvidar. E isso me leva a uma outra conclusão. Que o Orochimaru gênio, do jeito que ele é,
e ainda busca conhecimento, ele deve ter feito anotações sobre a onipotência. Imagina, um poder novo e chamado de Shinjutsu. Não é a cara do Orochimaru de só escutar e não notar isso. E eu anotaria, com certeza. Dito isso, é provável que o Orochimaru estava ajudando eles. Porém, eu não acho que o Sasuke ficou muito tempo no esconderijo do Sannin das Cobras, para não ser descoberto. Ele saiu com o Boruto treinar, e exatamente por isso que acabou sendo encontrado pelo Koji. Só que eles terem sido encontrados pelo Koji não foi mostrado detalhes, apenas quadros do Sasuke conversando com Boruto, e logo abaixo uma luta já na final. Então, de fato, os detalhes disso poderão pôr no anime, o que algumas pessoas que não entendem da obra chamam de filler, que no caso só tá trabalhando uma parte que não tem como trabalhar no mangá. Só que pós ter ficado sem o Sasuke, de fato foi aí que ele encontrou o Kajin-Koji. Porém, eu não acho que o Boruto ficou sozinho, e aí que entra o Orochimaru. Pensa só, se o Sasuke no primeiro ano foi até o Orochimaru, o único lugar que o Boruto poderia ir depois de ter ficado sozinho é até esse cara. Então sim, eles poderiam até encaixar o Orochimaru ajudando o Boruto com seu treinamento. Não importa em qual situação, se ele entra antes ou depois do clone do Jiraiya. Inclusive, do Orochimaru e o Jiraiya 2.0, os dois lutarem contra ele, pro Boruto ganhar experiência em batalha. Talvez até o Sannin das Cobras ter ensinado algum tipo de jutsu. E mesmo que o Orochimaru não tenha treinado ele, ainda tem uma outra coisa, que será o último ponto aqui. E segundo, o que eu acabei de pensar aqui, como vimos, o Koji sempre usou seus sapos para espionar Konoha. E se, vejam bem, e se o clone do Jiraiya, no dia que o Boruto ganhou a cicatriz, o seu sapo estava vendo tudo, e quando ele viu o Sasuke saindo de Konoha, ele seguiu os dois, e ficou observando não só o Kawaki em Konoha, como também o Boruto com o Sasuke. E mesmo sem entender nada, ele sabia que tinha algo estranho, e só depois do Boruto ter ficado sozinho, ele apareceu pro moleque. Nisso temos Orochimaru, que se ele estiver mesmo do lado do Boruto, talvez ele esteja estudando o caso do Karma, porque Orochimaru parece sempre estar um passo à frente de todos. Criou até clones e ainda o Mitsuki, que é um mistério da sua criação. Então assim, o Sannin lendário pode até estar tentando achar uma maneira de suprimir o Momoshiki, ou quem sabe separar ele do Boruto, porque o Kishimoto, ou melhor, Ikimoto ter tacado a cena dos dois no esconderijo do Orochimaru, é algo pra pensar, porque é mais um gatilho no mangá de Boruto, de que vão usar isso, principalmente um cara como Orochimaru. Ele não será usado para um simples caso, colocar o Orochimaru no meio dessa confusão e ainda do lado do Boruto. É uma forma de até mesmo dar oportunidade para o Uzumaki ter alguém que pode conseguir impedir por hora o Momoshiki assumir o controle dele. E o Orochimaru, mais que ninguém entende bem o que é ter interesse no corpo de alguém, né galera? E é óbvio que mesmo ele não vai conseguir parar o Momoshiki. O problema vai continuar. Porém eu vejo ele semelhante ao Amado agora, porque o Boruto antes tinha o problema da otsotsuficação, que era basicamente os dados do Momo estarem avançando, e assim o Boruto deixaria de existir. E o Amado foi e deu as pílulas pro Boruto tomar, que ataca o Byakugan do Otsutsuki, algo assim, e retarda os dados. Nisso o Momoshiki foi suprimido por um período de tempo. E agora, como você pode ver com seus próprios olhos, o problema do Boruto é quase igual. Lembra da fala do Koji, que o karma do Boruto iria ficar fora de controle? Isso significa que o Momoshiki iria aparecer. Ou seja, o Boruto não pode ativar a marca, porque talvez é o ponto inicial, é o gatilho para o Momoshiki tomar o controle. Sem o karma, o Boruto está no comando. Com o karma, o Momoshiki assume. Pode ser esse o caso. E nisso Orochimaru entra como o Amado fez. Só que com um método totalmente diferente. Ele pode estar estudando o caso do Boruto desde o dia que o Sasuke foi até ele. E quem sabe dê ao Boruto algo que enfraqueça o Momoshiki. Assim como o Amado fez. Porque querendo ou não, o Momoshiki ainda é o problema. E ele pode pegar o corpo do Boruto de tempos em tempos. Mas o que você acha disso, cara? O Orochimaru tá ajudando o Boruto ou não? Comenta aí o que você pensa sobre. Inclusive, se não quiser perder os próximos vídeos, já sabe, né? É só fazer parte da comunidade do canal. Por isso te espero nos outros conteúdos. Valeu, até breve, fui!